Glória a Deus e bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, meus amigos e minhas ovelhas, que prazer estar convosco, como é bom estar aqui mais uma vez, como é bom glorificar a Deus juntamente com os irmãos. É sempre prazeroso poder compartilhar da palavra do Senhor, das orações, de tudo que a gente faz aqui no exército de oração. É muito bom compartilhar com vocês. Eu fico feliz pela presença de todos os irmãos. Muito obrigado a você que enviou sua mensagem, a você que enviou sua saudação. Boa noite para você também. Shalom para os irmãos de longe, de perto, para você que é católico, espírita, evangélico, não importa o credo religioso, não importa a denominação que você faz parte. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Quem está pela primeira vez também, fique à vontade. E você que já faz parte dessa família. Olha, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque a cada dia nós estamos aprendendo com a palavra. A cada dia estamos sendo renovados pela mensagem bíblica, porque é muito importante que a palavra ela penetre o coração. Quando a palavra vai para o coração, o espírito ele é fortalecido. Tá bom? Então é o que vai acontecer a partir de agora. Nós vamos receber a palavra com o coração aberto e eu peço mais uma vez a atenção dos irmãos. A todos que têm reverência para com Deus. Você vai receber a palavra santa do Senhor. Amém? E os irmãos já sabem, esta hora é hora de somente dar atenção à palavra de Deus. Mais nada. Por isso eu peço aos irmãos, ontem eu expliquei direitinho, mais uma vez aos irmãos, com respeito a não trocarem mensagens entre si na hora da palavra, tá bom? Então você vai ouvir a palavra, você pode dizer amém, pode dar glória, aleluia. Na hora da palavra você pode interagir com a palavra, tá? Mas não interaja com o irmão, com a irmã. Se o irmão, por exemplo, colocar alguma coisa aqui na hora da palavra, alguma frase, alguma mensagem, mesmo que você ache bonito, que você ache legal, não direcione, a sua mensagem para esta pessoa. Não diga nada para essa pessoa. Porque agora é o momento entre Deus e você e Deus. Tá certo? Peço mais uma vez, educadamente, a todos os irmãos. Então, se alguém comentar alguma coisa aqui, não mencione o nome da pessoa, tá bom? Não mencione. Não precisa mencionar o nome de ninguém. Se você está aqui ouvindo a palavra, então agora é só dizer amém, glória para Deus. Tá certo? Eu peço isso aos irmãos, não troquem mensagens entre si e não fiquem direcionando o nome de ninguém aqui, tá bom? Não direcione. Eu peço a você, porque para você não tirar a atenção da pessoa, entende? Por exemplo, eu coloco aqui uma mensagem. Aí se você, de repente, começa a falar meu nome, ficar mencionando meu nome, daqui a pouco outra pessoa também pode querer mencionar, e assim sucessivamente. Ou então, você menciona o nome de alguém. Aí esse alguém vê que você mencionou o nome dela, ela também vai querer mencionar o seu nome. Entende? Aí vocês estão trocando mensagens. Todo jeito. Então é por isso que eu estou dizendo aos irmãos que agora nem isso faça. Nem isso. É total atenção para a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Para que a gente seja edificado. Olha, nós vamos agora receber a mensagem. Nós estamos neste propósito, os 40 mais. Estamos aqui nesse propósito, os 40 mais. Aleluia. Todos os dias. E meus queridos, hoje
Hoje o personagem é este, Ezequiel, o poder de quem profetiza mesmo no vale de ossos secos. Ezequiel, o poder de quem profetiza mesmo no vale de ossos secos. Tá certo? Então essa é a palavra que vamos receber neste momento, em nome de Jesus. E olha, após a palavra, atenção, hein? Atenção, eu tenho um recado muito importante para todos os irmãos. Após a mensagem, eu vou dizer algo para vocês aqui muito importante. Então, peço que você permaneça, participe com a gente até o final, e no final você vai receber aí um recado, tá certo? Que é de interesse aí para todos os irmãos. Então, não fique de fora, permaneça, participe e receba no final esse comunicado que é muito importante para toda a igreja, em nome de Jesus, tá certo? É fundamental que você esteja aqui para receber esse comunicado. Mas antes, vamos meditar na palavra. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 4. Atenção, Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Vamos agora receber. Ezequiel fica depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, tá? Então você vai encontrar Ezequiel. Vamos lá. Capítulo 37, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra, assim diz Ezequiel. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repetindo, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus queridos, Ezequiel, ele foi levantado como profeta no meio de um povo, sabe, cativo. Esse era o povo do qual Ezequiel estava no meio, como um profeta. Em um tempo de dor, em um tempo de desobediência, desesperança, um tempo muito ruim, um caos. Essa é a realidade. E ali estava um homem levantado por Deus como profeta, chamado Ezequiel. Mas, mesmo cercado, amados, por tantas coisas difíceis, cercado por ruínas, sabe? Ezequiel, ele ouviu a voz de Deus, o que é importante para todos nós, que estamos enfrentando momentos difíceis, que estamos cercados por ruínas. Talvez você esteja passando por algo terrível e nesse momento é importante ouvir o que Deus tem a dizer. Ouvir a voz do Senhor é fundamental. Então ele ouviu a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ele profetizou vida onde só havia morte. Diga glória a Deus. Profetizou vida. Foi isso que Ezequiel fez. Onde só havia morte. Faça isso também com a sua fé. Porque o poder de Deus, ele se manifesta
em quem tem coragem de liberar, sabe, irmãos, a palavra certa num cenário que talvez você diga, esse cenário é um cenário errado, para que eu possa liberar coisa boa. Porque parece que coisa boa a gente libera só quando tem coisa boa. Mas não, você veja, ele liberou uma palavra boa num cenário terrível, sabe? Então você libera a palavra certa num cenário errado. Pelo menos essa é a visão natural das coisas. A visão natural. Você está liberando a palavra certa num cenário errado, diante do que você está vendo, como Ezequiel viu. Ezequiel, ele foi chamado para falar a quem não ouvia. Olha como são as coisas de Deus. Ele foi chamado para falar para aqueles que não ouviam. Como pode isso, irmãos? Deus, ele o chamou para ser atalaia, para ser aquele que entrega a mensagem, falando a verdade, doa quem doer, aquele que orienta. Você sabe que o atalaia, ele tem esse papel. O atalaia, ele diz para o fulano: olha, tem um buraco ali na frente, não vai por aqui porque você vai se arrebentar. Mas o fulano não quer saber do atalaia, nem da voz do atalaia, e continua, e cai no buraco. Então o atalaia não tem culpa nenhuma, ele lavou suas mãos, porque ele avisou. Mas o atalaia, caso ele veja o buraco e não avise ao fulano, e fulano vá e caia, então você, atalaia, você é o culpado, porque você viu, sabia do risco e não avisou. Então o sangue daquele ali vai ser cobrado do atalaia. Então Ezequiel foi levantado como atalaia para poder chamar a atenção do povo, para poder simplesmente soltar a sua voz. E ele recebeu, sabe, ele recebeu a orientação de Deus, ele recebeu o aviso de Deus, porque Deus disse que aquele povo era um povo de dura cerviz, um povo de coração duro. Mas mesmo assim, Ezequiel, ele não recuou. Diga aleluia. Não recuou, mesmo sabendo da dureza do coração do povo. Ele não recuou. Pelo contrário, ele avançou. Avançou. Mas o que foi dito para Ezequiel foi o seguinte. Aqui no capítulo 2 de Ezequiel, por favor, veja no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. 2, versículo 7. Ele diz assim, olha, preste bem atenção. Ezequiel 2, versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Vou repetir. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Você vai chegar e vai liberar as minhas palavras. Solte a palavra que eu te der, certo? Você vai falar. É a sua obrigação de atalaia. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, é um povo rebelde. Você vai falar as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, é aquela questão, o atalaia, ele fala. Eu estou aqui como atalaia de Deus.
Eu libero a palavra para você, eu falo. Se você vai aceitar ou vai rejeitar o que eu falo, é um particular seu. Eu não tenho nenhuma obrigação do que você interpreta, tá? Eu não tenho nenhuma ligação direta com o que você pensa, com o que você acredita ou não, daquilo que eu falo. A minha responsabilidade não é com a sua aceitação. Se você está aceitando ou não, isso aí não é comigo, isso aí é com você. A minha obrigação, o meu compromisso, é entregar a palavra. Foi isso que Deus disse, entrega a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque são rebeldes. Então, queridos, eu tenho responsabilidade pelo que eu digo aqui. Agora, a interpretação ou a aceitação é responsabilidade de cada um. Você que sabe, aceito, rejeito, concordo, não concordo, quero, não quero, aí é com você. Eu só estou entregando a palavra. Aí você confere comigo na Bíblia e você vê se é a palavra ou não que eu estou pregando aqui. Se você disser, não gostei não dessa palavra, não aprovei, pronto, então você está rejeitando e reprovando a palavra de Deus. Não é a minha. Não é a minha. Então foi isso que Deus falou para ele. Você fala. Ouçam ou não ouçam, são rebeldes, então você vai entregar a palavra. Ok? E Ezequiel entregou a palavra. Entregou. Ele foi lá e entregou a palavra. A missão, queridos irmãos, não depende da aceitação dos outros. A missão que Deus está dando para Ezequiel é dele. É uma missão diretamente para ele de entregar a palavra. Então não depende, a missão que ele tem não depende da aceitação. A missão que eu tenho aqui em pregar a palavra é uma missão que Deus me deu. Não depende da aceitação de quem está aí do outro lado. Porque pode ter alguém do outro lado que aceita e pode ter alguém que rejeite. Mas a missão, ela continua sendo executada. Você está entendendo? Continua sendo executada. Se de repente eu estou aqui, entrego a mensagem, falo a verdade, mostro a palavra, alguém chega, alguém não concorda, alguém não gosta, alguém não quer receber, simplesmente desaparece. Não permanece. Porque não aceita. E tem aquele que vem, ouve e para. Escuta, recebe e permanece. Então, um aceita, outro rejeita. Ezequiel, ele foi e cumpriu a missão dele. O poder de Deus se revela em quem entrega a mensagem, sabe? Sem se preocupar com qualquer outra coisa, porque ele sabe que está agradando a Deus. Ele não fica esperando que alguém venha aplaudir. Vou pregar a palavra e vou ficar esperando para ver se alguém vai aplaudir, se alguém vai dar um gritinho, concordando comigo. Não. Você não precisa ficar esperando. Pode até ter alguém que grite aleluia bem alto, né? Dê um salto, um soco no ar, exaltando a Deus pela palavra, mas o pregador não tem que ficar esperando a aprovação de ninguém, nem aplauso de ninguém. Porque o poder de Deus só se manifesta naquele que entrega a mensagem, mesmo sem receber a recompensa, porque a palavra não é dele. A palavra é de Deus. A palavra não é minha, é do Senhor. Ezequiel, ele profetizou vida em meio a ossos secos. Você lembra disso? Ezequiel profetizou vida no meio de um vale de ossos secos, irmãos. Secos. Quer dizer, Deus o levou a um vale cheio de ossos. Não tinha carne, não tinha tendão, não tinha pele, não tinha nada. Não tinha esperança. Essa história nós já pregamos aqui. Eu não vou pregar a história do Vale de Ossos Secos. Você já ouviu várias vezes. Mas para você entender, ele estava no meio
de um lugar onde não havia esperança. Onde não havia esperança. Assim era aquele povo no meio do qual Ezequiel estava, irmãos. Aquele vale representa aquele povo, sabe, sem esperança. As pessoas sem esperança. Talvez você esteja sem esperança. Parece que você é aquele osso que está ali no chão, seco, sem esperança, sem vida, sem nada. Apenas está ali, seco, representando nada. Um osso seco. Presta para quê? Está ali sequíssimo, que toca se desmancha. Então está sem esperança. Ele estava no meio de um vale assim. E Deus o mandou para aquele lugar, mandou ele profetizar, sabe? Profetiza. Porque Deus estava vendo ali um poderoso exército de pé. Mas Ezequiel estava vendo apenas um vale de ossos secos. Mas Deus já podia ver o exército de pé. A visão de Deus é diferente. É diferente. Você sabe que no capítulo 37, no versículo 3, Deus fez a pergunta para Ezequiel, não é? Deus fez a pergunta para Ezequiel. Está aqui, ó. Ezequiel 27, versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Tu sabes. Poderão reviver esses ossos? Tu sabes. Então veja, Ezequiel, ele responde, Senhor, tu o sabes. Olha, o poder de Deus, ele age, amados, quando a fé não questiona. Porque o problema de muitos é falar que tem fé, mas fica questionando, perguntando como será, como é possível. Senhor, tu sabes. Ele não disse, Senhor, mas como é que vai ser? Sabe, ele não ficou perguntando detalhes a Deus. Tu sabes. Então, você vê que Deus falou para ele, então profetiza. Profetiza, declara. Porque a fé verdadeira faz isso. A fé verdadeira não questiona, a fé verdadeira declara. Solta a palavra, solta o verbo e crê naquilo que está dizendo. Como Jesus disse, se você falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será convosco. Então é preciso profetizar. É hora de profetizar, irmãos. É momento de profetizar. Ezequiel, ele obedeceu, sabe? Obedeceu. E por muitas vezes Ezequiel passou por experiências e experiências. Ezequiel, ele teve visões, irmãos, difíceis, sabe? Difíceis. Deus falou com ele, se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver visões e visões que aconteceram e ele obedecendo a essas visões difíceis. Tudo isso para mover o céu sobre aquele povo. Ele foi obedecendo às visões que ele teve, sabe? Então você vai ver tantas experiências que Ezequiel passou, tantas experiências, detalhes e detalhes, e a sua obediência liderava, irmãos, sabe, aquele povo. A sua obediência liderava aquele povo. Pela obediência dele, o povo estava sendo alcançado. O povo era alcançado pela obediência de Ezequiel, porque Deus estava falando diretamente com Ezequiel. Diga aleluia. Aleluia e aleluia. Então Ezequiel, ele precisava obedecer à voz de Deus, sabe? Ele precisava obedecer para que sobre o povo fosse liberado a esperança, fosse liberada a esperança. Porque ou ele obedecia à voz de Deus, e assim o povo passava a ter esperança, ou então a coisa seria diferente.
E Ezequiel, ele foi executando a palavra de Deus. Quando Deus dizia, fala isso, ele chegava e falava. Faz isso, ele ia e fazia. É assim que tem que ser o servo de Deus, a serva do Senhor. É assim que tem que ser. A palavra de Deus diz em Ezequiel 3, olha comigo aí, versículo 10. Presta atenção. Olha só, Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. Está escrito. Diz assim, olha. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Olha aí, tá vendo? Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 10. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Olha só. Ele diz assim, ó, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar. Está vendo a importância de você colocar lá dentro? Mete no coração, isso aqui é muito lindo, todas as minhas palavras, mete no coração, lá dentro, tem que ser lá dentro da alma. Coração aqui é a alma, não é o que pulsa aqui, o que está pulsando, bombeando o sangue não, irmãos. Não é o que está bombeando o sangue, não. Mas é o coração, a alma. Coloca dentro da tua alma todas as minhas palavras. Aleluia. Esse é o profeta verdadeiro, sabe, de Deus. Que vive do altar. E não de palcos, como nós já falamos aqui outro dia. O verdadeiro homem de Deus não vive de palcos, mas de altar. Tem muita gente vivendo de palco. De palco. Esse é o problema de muitos hoje em dia. É o problema de muitos. Mas que cada um dê conta a Deus. Não estou aqui para ficar falando da vida de ninguém. Dizer o nome de A, de B e de C. Mas que tem muita gente vivendo de palco hoje em dia, tem. De altar, tem poucos. Altar que eu digo não é literalmente ficar em cima do altar, mas é compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, com o evangelho, com as escrituras, entende? Com as escrituras. Porque hoje em dia se vê muita palestra. A pessoa pega um tema e começa a abordar aquele tema, e ali o povo está ouvindo, pensando que está ouvindo a palavra de Deus, mas está ouvindo uma palestra de qualquer assunto. Às vezes o camarada nem abre a Bíblia, nem olha para a palavra de Deus. E ali o pessoal diz que ali foi uma pregação. Pregação é quando você lê as escrituras. Você pode abordar um tema, você pode ficar ali falando, mas desde que tenha uma base bíblica. Senão, irmãos, não são as escrituras que estão sendo pregadas. E a gente tem que pregar, como Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Pregai o evangelho, ele falou. O evangelho. Então isso está faltando em muitos lugares, porque muitos estão preocupados somente com o palco. Mas quem está no altar se preocupa em entregar a palavra. E essa palavra verdadeira é aquela que vai no coração, que muitas vezes incomoda muita gente, mas liberta, transforma, cura, salva. Essa é que é a palavra verdadeira. As outras ficam só massageando o ego da pessoa, e tem muita gente gostando disso, e tem muita gente que gosta disso. Tem muita gente que gosta de ter o seu ego massageado, sabe, para ficar toda felizinha, felizinho com aquilo que ouviu. Mas quando Deus libera a palavra verdadeira, ela pode trazer essa paz, ela pode trazer alegria, mas também pode trazer correção. Pode ser uma pancada santa na gente, mas tudo é para o nosso bem. Diga aleluia. O poder de Deus, ele se revela em quem se submete a Ele, entende? A Ele, como Ezequiel se submeteu. Mesmo quando
as coisas parecem estranhas. Ezequiel estava ali, diante de um vale de ossos secos. Aquilo era estranho para ele, mas ele foi levado pelo Espírito para aquele lugar. Pelo Espírito de Deus. Deus tinha um propósito ali. E é assim que o poder de Deus se manifesta. Você tem que se submeter ao que Deus diz, ao que a palavra do Senhor fala. Se submeter, estar debaixo da autoridade do Senhor. Diga aleluia. E assim esteve Ezequiel. Ezequiel, ele é um símbolo, sabe? Um símbolo de um profeta que não procura palavras para agradar ninguém. O profeta de Deus verdadeiro, ele não fica preocupado em agradar ninguém, irmãos, com palavras. É muito chato isso, sabe? Quando você percebe que o pregador, ele está liberando uma palavra só para agradar. Ele quer agradar todo mundo, gregos e troianos. Ele quer que todo mundo fique legalzinho com ele. Então ele procura sempre massagear o coração de cada um com as palavras, sempre escolhendo, não vou falar isso, mas isso aqui eu vou falar. E você tem que abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e liberar. E deixar Deus falar, e deixar Deus fazer, como Ezequiel fez. Ele é um exemplo de um servo que libera a palavra, até mesmo onde ninguém espera. Quem ia esperar que um homem pudesse liberar uma palavra no meio de um vale de ossos secos? Ele foi lá e liberou a palavra, porque Deus disse profetiza, ele profetizou. Ossos secos, assim diz o Senhor. Liberou a palavra. Ele é um exemplo de um homem que obedece, sabe, para ver a glória de Deus, irmãos. A glória de Deus envolvendo o povo, a glória de Deus alcançando o povo. Eu obedeço, eu faço para que o povo seja abençoado. Que coisa linda é você estar de frente de uma missão para que o povo seja abençoado por seu intermédio, pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua busca, como ele fez. Então você toma a frente, porque Deus ele te dá uma missão, e você continua nessa missão, mesmo árdua, mesmo difícil, mas você está ali, executando, e Deus está aprovando. E Deus abençoa outros por tua causa. Diga glória a Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Então, eu não sei como é que está você agora, nesse momento. Talvez você esteja também aí num cenário meio complicado, como ele esteve, Ezequiel esteve num cenário muito difícil, vale de ossos secos. Eu não sei qual é o cenário que você se encontra. Eu não sei. Eu não sei qual é a visão que você tem. Eu não sei o que se passa no teu coração, se há esperança ou se há desesperança. Se você talvez esteja com o coração frio diante das circunstâncias, eu não sei como é que você está. Eu não sei. Talvez você esteja sentindo até que na sua vida é como se a palavra não estivesse tendo efeito na sua vida. Mas aí, queridos irmãos, nós temos que falar como Ezequiel falou. Como ele falou. Porque Ezequiel, ele disse, profetizei como me foi ordenado. Então profetizei como me foi ordenado. O Senhor disse, profetiza, filho do homem. Profetiza. E ele profetizou como o Senhor havia ordenado. Então profetize. Diante do cenário que você se encontra, profetize. E tome posse, creia. Porque quando a voz, ela obedece, sabe? Quando você simplesmente obedece à voz que vem de Deus para o teu coração, quando você recebe aquela voz dizendo para você, profetiza, porque é importante você acreditar nessa voz. Tem muita gente que já desistiu de crer nessa voz, mas a voz está dizendo para mim, profetiza, e está dizendo para você também, profetiza. Então, creia.
Porque você profetiza, o Espírito de Deus ele sopra e assim o vale que está sem vida passa a ter vida. Que esta área da tua vida que está sem vida, ela volte a ter vida em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, diga eu creio e recebo, e diga está feito em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar e vamos receber a vitória. Pai querido e Pai amado, Senhor, eu te louvo, te exalto, te engrandeço. Aqui estou diante de ti, juntamente com todo o povo, e quero liberar sobre esta vida, meu Pai, a tua palavra. Sim, eu libero essa palavra, como o Senhor disse, profetiza, eu profetizo sobre este povo, cura, libertação, transformação, vitória, mudança e toda sorte de bênçãos. Faça isso, meu Deus, pois em nome de Jesus eu estou ligando aqui na terra e pedindo que o Senhor ligue nos céus a resposta para cada um, em tudo, meu Pai, tudo que essa pessoa te apresenta, ela seja agraciada. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, querido e querida. Aleluia. Meus irmãos, olha só, eu falei que após a palavra, eu estaria aqui dando a vocês um comunicado, não é? Estaria fazendo um comunicado, um aviso. Então é o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui algo, peço que vocês compreendam, tá? Eu vou ter que me ausentar durante alguns dias, tá? Tem alguns compromissos, vou precisar viajar, então vou precisar também resolver certas coisas, e por conta dessas coisas, eu vou estar ausente durante alguns dias, tá? Provavelmente, eu vou estar ausente aí, eu não vou dizer dias, porque eu não sei mesmo quantos dias serão, tá? Eu não sei quantos dias serão, mas eu vou passar aí um período sem estar aqui com vocês, sem estar realizando a nossa live. Então eu peço a compreensão dos irmãos, deixando em aberto, atenção, deixando em aberto que posso sim chegar aqui a qualquer momento, deixar aqui uma mensagem para os irmãos, uma mensagem de fé, posso trazer aqui algo para o coração da igreja, qualquer dia, entende? Então a partir de amanhã eu vou ter que me organizar, amanhã eu tenho um monte de coisas para fazer, para organizar tudo, tá certo? Para na sexta-feira, aí sim, eu ter que me ausentar. Eu vou ter que resolver umas coisas particulares, e aí eu peço que os irmãos também estejam em oração, tá? Estejam em oração, nós somos uma igreja, e assim, durante esses dias, repito, não sei quantos dias, não vou dizer aqui dias, quantos serão, porque não sei exatamente, mas enquanto estiver ausente da nossa live, de repente, num dia ou outro, eu posso deixar alguma coisa aqui. Então você que é inscrito no canal, você vai receber a notificação. Se não é inscrito, ou mesmo que seja inscrito, mas de repente você não vê nenhuma notificação, você pode passar aqui no canal, dar uma entrada, ver se tem alguma coisa nova, tá? Então fique à vontade, se você quiser, se você desejar, porque eu sempre deixo bem claro que os irmãos não têm obrigação nenhuma de entrar aqui, de visitar o canal. Aqui participa quem quer, quem deseja, quem se sente à vontade, quem está feliz, entende? É assim que tem que ser. Se a pessoa não quiser, não participa também. Isso aí, todo mundo é livre, eu sempre falei isso, todo mundo é livre. Todo mundo, muitos irmãos já passaram aqui, muitos ficaram, muitos desistiram, muitos só visitaram, não é? Alguns fazem parte, outros não fazem parte. Então isso para mim, queridos, é natural, porque nada pode ser por força nem por violência. Tem que ser pelo Espírito,
tem que ser por amor, tem que ser por vontade própria. Se a pessoa deseja estar aqui com a gente, ela está. Se ela deseja não estar, ela não está. Entendeu? Quantas pessoas passaram aqui que você conhece que não estão mais com a gente? Tomaram a decisão de não estarem mais. Não quiseram mais continuar com a gente e nem por isso amaldiçoei ninguém, entendeu? Não faz parte de mim isso. Não amaldiçoei ninguém, não sou inimigo de ninguém. Não sei se as pessoas que saíram daqui ainda me têm como amigo. Eu não sei. Mas não aconteceu nada. Estou falando assim, mas não aconteceu nada. Mas não sei se foi porque ficou chateado com alguma coisa, não gostou de alguma coisa, ou ficou, sabe, cansado de certas coisas, enfim. Ou foi natural mesmo, sabe? Simplesmente aconteceu e agora está em outro patamar, está em outro lugar, está seguindo ali a live de outro pastor, está participando em outra igreja, enfim. Isso aí é o de menos. Isso aí é o de menos. Porque, queridos, uma coisa eu tenho no meu coração. O Senhor me levantou para pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não disse, Marcelo, pregue para 30, pregue para 100, para 1000, não. Pregue a toda criatura. Então sempre vai ter alguém ouvindo a palavra. Muito ou pouco, sempre vai ter alguém. Então é isso que eu faço, tá bom? Então peço a vocês, orem e brevemente estaremos de volta com a nossa programação normal. Então já deixo aqui avisado aos irmãos, a partir de amanhã não estarei com vocês aqui na nossa live. Não sei quantos dias eu estarei ausente das lives. Porém, posso, uma hora ou outra, chegar aqui e deixar algum recado para os irmãos da palavra. Posso aqui fazer uma oração. Então, vocês fiquem ligados, tá bom? Mas caso eu não apareça, você já sabe, já foi avisado, todo mundo foi avisado. Eu estou precisando aí resolver certas coisas também e assim eu tenho que me ausentar, tá bom? Então eu agradeço a você de coração, aos irmãos que sempre oram e a você que vai orar também desta feita em nome de Jesus, tá certo? Queridos, eu peço a Deus que continue abençoando sua vida, sua família, seu lar, que você se cuide e outra coisa, esse propósito a gente vai ter que terminar quando eu voltar. O meu plano era terminar agora, não é? Até o final deste mês. Mas, como não será possível, então no começo não, no próximo mês, então nós estaremos aqui e assim eu vou continuar para a gente completar, tá? Os 40, para a gente completar os 40. Falta pouco, então quando eu voltar, a gente vai concluir. Amém? Tá bom? Tá tudo certo? Então, graças a Deus. Eu agradeço a você que compreendeu, tá? Aos irmãos que compreenderam. Espero que todos compreendam. É como se você, por exemplo, chegasse para mim e dissesse, pastor, olha, eu vou ter que resolver umas coisas, não vou participar aqui do programa durante uns dias. Tem gente que faz isso aqui, não é? Já teve muitos casos também que aconteceram aqui, de pessoas que se ausentaram, depois voltaram, participaram. Então isso pode acontecer comigo também. Então vai acontecer, então a partir de amanhã estarei ausente e brevemente estarei de volta. Tá certo, queridos? Então agradeço pela sua paciência, agradeço por tudo e se cuide. Não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço para você. Se cuide, viu? Se cuide. Se cuide durante esses dias aí, esteja sempre também em oração, lendo a palavra, sempre aí envolvida com Deus. Isso é importante. Tá certo? Porque, repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se cuide. Todos os dias esteja se alimentando aí com a palavra de Deus, seja na leitura, seja ouvindo, mas que você esteja sempre em contato com o Criador do Universo. Um grande abraço, meus queridos irmãos. Até breve, hein? Até breve. Jesus ilumine vocês. Uma boa noite, graça e paz. Shalom a todos.